canonização é o processo oficial de reconhecimento de alguém como santo na Igreja Católica. Os santos são vistos como intercessores pelos fiéis e o processo de canonização envolve uma investigação rigorosa da vida e das virtudes do candidato. Os santos podem ser declarados oficialmente pela Igreja ou reconhecidos pela devoção popular, e o processo de canonização começa oficialmente de forma local, através da diocese, e depois ele é submetido ao dicastério para as causas dos santos, dessa vez no Vaticano, onde é examinado por teólogos especialistas e, se aprovado, o candidato ou a candidata se torna venerável. E a Igreja passa então a procurar evidências de milagres atribuídos à sua intercessão. Após a confirmação de pelo menos 2 milagres, o Papa toma uma decisão final e declara oficialmente a pessoa como santa. Ou seja, dentro do escopo da fé católica, existe uma imensa seriedade para que esse processo gere santos confiáveis. Afinal, a Igreja vive de confiança e que não pode ser abalada de forma alguma. Mas apesar de uma série de critérios muito sólidos e muito antigos, alguns santos passam um pouco dos limites, seja porque seus milagres foram estranhos, seja porque a sua história é bem bizarra, ou até mesmo porque ele ou ela acabam por se tornarem patronos de entidades e causas no mínimo peculiares. E tudo isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. São Juliano, o Hospitalário, ficou conhecido por sua dedicação em fornecer abrigo e cuidado aos viajantes. Daí o seu nome, Hospitalário. Mas ele é hoje conhecido como padroeiro dos assassinos. Na noite em que Juliano nasceu, seu pai testemunhou bruxas amaldiçoando secretamente o seu filho para matar seus pais. E embora o pai quisesse se livrar da criança, a mãe o impediu. E à medida que Juliano crescia, ela chorava pelo pecado que ele estava destinado a cometer. Quando ele descobriu a razão por trás das lágrimas de sua mãe, jurou nunca cometer tal pecado, fugindo de seus pais. Depois de uma longa viagem, estabeleceu-se na Galícia, região da Espanha, onde se casou com uma viúva rica. Anos depois, seus pais o procuraram e, coincidentemente, conheceram a sua esposa. Mas o diabo, travestido de peregrino, informou falsamente que Juliana, sua esposa, era infiel. Indignado, ele voltou para casa e matou o casal que se encontrava em sua cama. Quando a raiva passou, ele percebeu que tinha matado os pais. Traumatizado pelo ocorrido, prometeu que jamais deixaria uma pessoa de fora dormir em sua casa. Até que Jesus apareceu como um peregrino e, aproveitando a viagem, lhe deu uma lição de moral. Por causa dessa visita e dessa lição, Juliano se converteu e dedicou toda a sua vida para construir hospitais e alojamentos. E antes que você tome conclusões precipitadas, evidentemente que a Igreja não tem um santo padroeiro dos assassinos. Isso é só cultura popular. São José de Cupertino, frade franciscano que viveu no século XVII, tinha experiências espirituais que desrespeitavam a lei da gravidade. Segundo relatos históricos, testemunhas que vão de padres e nobres até membros da realeza afirmaram tê-lo visto levitar e experimentar o que só podia ser descrito como uma espécie de um voo místico. Os relatos são de que seus voos o levaram a grandes alturas, pairando acima das cabeças dos espectadores atônitos, sendo nomeado futuramente o padroeiro dos estudantes. Algo que a princípio não tem sentido nenhum, mas
ele é o padroeiro dos estudantes. Santo Egídio foi um eremita que se retirou para a floresta perto de Nimes, na França, passando a vagar, sem comida e sem água, sobrevivendo apenas do leite de uma veada que o acompanhava. Enquanto se escondia na floresta, ele foi acidentalmente ferido por uma flecha de um caçador que tentava acertar o cervo. Esse evento o levou a se tornar o santo padroeiro dos deficientes físicos, algo que tem pelo menos um pouco mais de sentido do que o santo que nós citamos anteriormente. A vida de São Drogo já começou dando muito errado quando a sua mãe morreu durante o parto, e ele descobriu isso por volta dos 7 anos, sendo tomado por uma imensa culpa. Essa culpa foi tão avassaladora que ele renunciou à sua herança e embarcou em uma peregrinação eterna como forma de penitência. Ao completar 18 anos, durante suas viagens, Drogo contraiu alguma doença desconhecida, que poderia ser lepra ou sífilis, sendo que ele também tinha uma hérnia abdominal, que fazia com que seu intestino parecesse estar para fora. A sua doença era tão forte que causava medo e repulsa naqueles que ele encontrava, principalmente as crianças. Mesmo uma aldeia que reconheceu a sua santidade, ofereceu a ele uma célula no monastério atrás da igreja para que as pessoas não ficassem chocadas com a sua feiura. Ele viveu nessa cela durante 40 anos, se dedicando em total solidão à oração e aceitando a sua condição física como um meio de expiação. Alguns anos depois, um incêndio destruiu a mesma igreja, mas mesmo assim, Drogo saiu milagrosamente ileso das ruínas. Os aldeões reconstruíram a igreja e uma cela nova e mais confortável para Drogo. Ainda assim, Drogo se recusava a receber veneração, sendo comumente chamado padroeiro das pessoas feias, o que evidentemente não é aprovado pela Igreja Católica. E aí, gostaram do vídeo? Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Diz aqui pra mim qual foi o santo que mais te impressionou. Qual foi a história que você achou mais exótica. E compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Tá bom? Obrigado e fica com Deus.